Objetivo alcançado: ingressar na universidade. Mas em algumas instituições brasileiras, os calouros precisam passar por mais uma prova, o trote. Mas quando esse rito de passagem é saudável e em quais situações ele ultrapassa os limites éticos e legais? Descubra na reportagem de Silvana Monteiro. Trote, uma palavra que possui correspondente em vários idiomas. Em todos eles, o termo se refere à forma de andar dos cavalos. Mas o animal não nasce sabendo trotar, sendo necessário adestrá-lo. Muitas vezes, à base de chicotadas e esporadas. Nas universidades e faculdades, o mesmo termo é usado pelos veteranos como uma forma de admitir os iniciantes. O trote universitário é um rito de passagem que marca a entrada do estudante no mundo acadêmico. No entanto, o que deveria ser apenas uma comemoração passou a ser um evento com agressividade e coação contra o calouro, sem levar em conta o livre-arbítrio. Alguns estudantes são obrigados a ingerir bebidas, outros a realizar atividades humilhantes e até sofrem lesão corporal. Em 2010, na cidade de Barretos, interior de São Paulo, alunos foram recebidos com jatos de creolina, um desinfetante industrial altamente corrosivo. Todos sofreram queimaduras de 1º grau. Recentemente, em março de 2013, um trote aplicado a calouros da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais causou polêmica. As imagens foram publicadas pelos próprios alunos em redes sociais. Uma das fotos mostra um grupo de alunos ao lado de um calouro amarrado, fazendo uma saudação que lembra a de Adolf Hitler, uma referência ao nazismo. Em outra imagem, uma caloura tem a pele colorida de tinta preta e está amarrada com correntes, com um cartaz a tiracolo em que se lê Caloura Chica da Silva. Uma menção à escrava alforriada Francisca da Silva de Oliveira, que viveu em Diamantina, Minas Gerais, no século XVIII. A vice-reitora da UFMG fala do entendimento da universidade sobre o trote. O Regimento Geral da Universidade prevê que qualquer tipo de agressão física, verbal ou constrangimento causado a estudantes dentro da universidade é passível de penalidade. Só que o regimento não estabelece que tipo de penalidade pode ser aplicada ao trote. Então, a partir dos últimos eventos, a gente tem tentado fechar uma proposta para que a prática do trote seja passível de punição mais rigorosa por parte da administração da universidade. Alguns alunos são contra a maneira como o trote é aplicado. Qual que é a sua opinião sobre o trote universitário? Depende do grau, né? Porque é bem divertido, mas quando ultrapassa esse limite, do jeito que foi a última vez, acho que passou um pouco do limite, sim. Eu acho que o trote é uma confraternização aos alunos que acabaram de entrar, né? Então ele tem que ser feito da forma mais sadia, que seja boa para os dois lados, tanto para os veteranos quanto para os calouros. Contra o trote eu sou contra. Eu sou a favor de uma recepção de calouros, que para mim é diferente de um trote, mas uma recepção que seja inclusiva e que não busque construir formas de opressão, por exemplo, veterano-calouro, como se houvesse uma hierarquia. E eu não acho que quem está num processo, seja do primeiro semestre, de ingresso na faculdade, deva ser tratado como uma criatura inferior, ou que conhece menos, ou que merece menos. Para a vice-reitora, o trote tradicional é uma forma de constranger o recém-matriculado. Então, eu entendo o trote como um constrangimento. Seja ele o mais inocente do mundo, o mais inocente dos trotes, como, por exemplo, pedir dinheiro na rua. Eu acho que as pessoas... O aluno que chega é muito jovem, muito inexperiente, e ele teme que, não fazendo o que é proposto, ele seja discriminado. Então, é como se ele fosse induzido, né, ou coagido a tomar uma determinada atitude que não fosse a coação, ele não faria. De acordo com ela, a UFMG defende uma forma diferente de trote, o solidário. E numa universidade pública, eu acho isso ainda mais evidente, porque as pessoas estão aqui pelo pagamento de impostos de todos os brasileiros. Então, há que se retribuir isso, de alguma forma, né? E uma das formas seria uma prática de solidariedade com as comunidades indígenas, comunidades carentes.
Comigo no estúdio, a juíza Maria Aparecida Consentino, da comarca de Belo Horizonte. Doutora Consentino, obrigado pela presença em nosso estúdio. Eu que agradeço, Bruno. Doutora Consentino, quais os crimes que uma pessoa pode cometer ao aplicar trotes violentos, como a ingestão obrigada de bebidas alcoólicas ou corte forçado de cabelos? Bem, o trote é uma tradição, como foi falado aí, né? Tem que ser uma brincadeira, uma recepção calorosa, um momento de congraçamento, né? De união. Mas, com certeza, quando passa desse liame, que é uma linha assim, muito tênue, né? Muito sutil, da violência, da brincadeira para a violência, com certeza aí vamos entrar no âmbito do direito penal. Por exemplo, a ingestão obrigatória de bebida alcoólica. Essa prática, essa conduta subsume ao crime previsto no artigo 146 do Código Penal. Por exemplo, se for praticado por 3 ou mais pessoas, o crime qualificado, aumenta a pena. E também, por exemplo, se essas pessoas, né, os veteranos, ao forçarem o calouro a ingerir bebida alcoólica e não conseguir, responde por tentativa, né? Se ele recusar, realmente não ingerir. Então, tem a tentativa também de constrangimento ilegal. Aí, aquela situação de colocar a pessoa em situação de humilhante, ridicularizar, né, a pessoa, o calouro também, é um crime de injúria, pintar o corpo. Essas situações são todos crimes de injúria, está previsto no artigo 140 do Código Penal. Tem também o corte de cabelo, né? O corte de cabelo, se a pessoa recusar, não quiser entrar na brincadeira, eu acho que vai ter sempre assim, vai ser essa linha mesmo, né, da brincadeira com a violência. Por exemplo, a partir do momento que a conduta do veterano for ofender a integridade física e moral do calouro, com certeza o calouro sentir, acarretar um sofrimento para ele, com certeza vai estar no âmbito do direito penal. Eu estava falando do corte de cabelo. O corte de cabelo, se a pessoa concordar, porque muitos gostam de entrar na faculdade e dizer que sair com o cabelo raspado, nossa, sou universitário. Então, assim, se a pessoa não concordar, aí com certeza já vamos lá para a lesão corporal. A senhora falou a respeito dos veteranos que cometem esses atos violentos, esses trotes violentos. E no caso das instituições de ensino, elas podem ser responsabilizadas por esses trotes? Com certeza, né? A entrevistada até dessa matéria mostrou que a preocupação da universidade em estar coibindo, porque vamos pensar, a faculdade, a universidade, ela é um prosseguimento da nossa educação na escola, né? Então, ela tem a obrigação de estar te incluindo na sociedade. Então, a contraprestação desse serviço que nós contratamos, né, as pessoas universitárias, é a prestação, é a educação, o ensino, a inclusão social do aluno, para formar para o futuro, né, profissional. Então, com certeza, ela não pode permitir que um aluno ingresse numa faculdade e fique traumatizado. Obrigado.